O procedimento preferido dos pacientes, as lentes de contato dental, as facetas, os laminados. Qual que é o melhor procedimento para você? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Eu sou o João, eu sou especialista em prótese e dediquei meus últimos anos na odontologia estética. E nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre esses temas tão falados atualmente, mas não é um tema tão atual. Você acredita que desde 1928 essa ideia de lentes de contato, de facetas já existiam? Um californiano utilizava essa técnica para gravar filme, para gravar novela, só que isso não foi muito para frente porque isso não era grudado nos dentes. Então esse tema ficou muito mais conhecido recentemente, na década de 80, de 90, onde realmente a odontologia adesiva evoluiu muito e a gente conseguiu grudar esses materiais nos dentes do paciente. Mas antes de te explicar como tudo isso funciona, como tudo isso é feito de forma prática, o que difere então uma faceta de uma lente de contato, de uma lente em resina, uma lente em porcelana? Eu gosto de juntar todos esses nomes aí que acabam confundindo os pacientes numa explicação muito simples. São basicamente técnicas que nós, dentistas, utilizamos para cobrir o seu dente de uma forma definitiva, que muito provavelmente com clareamento dental apenas eu não vou conseguir alcançar as suas expectativas. Então as lentes, as facetas, os laminados, eles são materiais que nós, dentistas, cobrimos o seu dente. Com essa cobertura, você consegue ter uma alteração definitiva de cor, de formato e de tamanho, e muitas vezes muito rápido, diferente de outros tipos de tratamento, e por isso ele é tão interessante. E dentro desse universo da odontologia, existem muitos materiais que fazem essa função. Inclusive, isso mudou muito com o passar do tempo. Isso foi evoluindo cada vez mais e ainda segue essa evolução, tanto em relação aos materiais que são utilizados, como os adesivos, as colas que os dentistas utilizam. Por isso que é muito mais seguro fazer esse procedimento hoje do que 20 anos atrás. É muito comum que esses materiais eles tenham uma longevidade, ou seja, eles durem muito mais tempo que durariam no passado. Mas assim, resumindo bem, hoje existem dois tipos de materiais principais. Claro que não só esses, mas para facilitar o entendimento. Gosto muito de dividir em resinas e porcelanas. Existem muitas porcelanas e existem muitas resinas. Mas esses dois grupos principais são utilizados de formas diferentes, com indicações diferentes. Então muitos pacientes me procuram: João, qual que é a diferença? Eu gosto muito de avaliar o paciente antes de tomar essa decisão, porque é muito interessante que você saiba que esses materiais não é uma escolha geralmente do paciente. Ele tem que entender que dependendo do caso dele, dependendo do objetivo dele, um material pode ser mais interessante. Um material ele é mais reversível, outro não. Um exige desgaste, outro não. Um tem uma estabilidade de cor melhor, outro não. Outro acaba sendo um material mais resistente, o outro não. Mas não necessariamente você precisa de tantas vantagens assim. Às vezes a reversibilidade é um tema muito importante que você só vai entender isso com uma avaliação com o dentista. Então é muito comum que eu não consiga responder perguntas, por exemplo, de WhatsApp. Oi doutor, te vi no vídeo e quero fazer porcelanas, mas eu nem sei qual é o seu caso, eu nunca vi um exame seu. Então, nesse vídeo, na sequência dele, eu vou te mostrar como é feita uma avaliação, o que eu gosto de abordar com o paciente, quais os exames que eu preciso para ter uma tomada de decisão mais assertiva para o seu caso. Perfeito, João, decidi. Eu estou procurando aqui na internet, eu vou fazer lentes de contato, eu vou fazer facetas, não sei se eu vou usar resina ou porcelana, mas por onde eu começo? Claro, com uma avaliação com um profissional. Esse profissional, ele precisa te avaliar tanto os seus exames. É muito importante que nessa consulta também tenha-se fotos, tenha-se raio-x panorâmico, tenha escaneamento, tenha planejamento, tá? Então, por meio do planejamento, você vai conseguir ver todo o seu tratamento antes mesmo de começar. Nessa conversa, nessa avaliação com o dentista, ele vai te explicar tudo o que eu estou te explicando de uma maneira mais aprofundada para fazer você entender todo o processo. Porque a decisão de material
como eu acabei de falar, claro que cabe ao dentista, cabe ao paciente, mas ela deve ser seguida na sua grande maioria das vezes para que seu tratamento tenha durabilidade. Você não quer investir num tratamento, você não quer passar por um procedimento odontológico demorado, caro, que dure pouco tempo, né? Então, é claro que esses materiais eles têm sua indicação correta e a gente está aqui para pegar a ciência, digerir isso e passar para o paciente de uma forma mais facilitada. E para que ele tenha, de fato, todas as suas expectativas alcançadas com o tratamento odontológico. Tudo se inicia, então, na avaliação. Nessa avaliação, eu vou descobrir quais são suas queixas, quais são suas expectativas, eu vou entender um pouco sobre a sua saúde, tanto saúde geral quanto saúde bucal, porque é muito comum os pacientes me procurarem pela parte estética, mas ser necessário um tratamento prévio, né? Não só odontológico, mas quanto médico. Então é muito comum que nessas avaliações, de forma geral, a gente consiga te guiar de N maneiras, né? Claro que uma avaliação voltada para a estética, a gente tem hoje, graças à tecnologia, graças ao avanço de todos os softwares de planejamento, em conduzir sua avaliação quase que 100% de forma digital e visual. Ou seja, você vai conseguir visualizar todo o seu tratamento na tela de um computador. Depois a gente vai transferir essas imagens da tela de um computador para sua boca com um projeto, que é o famoso mockup, a famosa maquete, para depois você aprovar o tratamento. Então esses processos de planejamento deixam um tratamento muito previsível, que chega no final dessa etapa de planejamento você vai ter certeza, realmente esse é o tratamento que eu quero, ou não. Apesar de ser muito raro, né, o paciente, não é isso que eu quero, é possível, porque a gente não vai fazer nada de forma definitiva antes do planejamento aprovado. Então tudo se começa com as fotos. Aqui no estúdio a gente consegue tirar as fotos do paciente, extrabucais, intrabucais, para que a gente consiga pegar essas imagens e jogar dentro do software de planejamento. Eu caso essas imagens com o escaneamento, eu começo então a desenhar esse sorriso. Então aqui no software, eu casando agora todas as imagens do paciente com o diagnóstico radiográfico, eu começo então a planejar o sorriso dele. Então eu vou pegando essa foto, eu vou trabalhando nela, eu vou fazendo linhas de referência, porque todo sorriso a gente tem um estudo prévio dele. A gente pega linhas da face, linhas corporais e transforma isso num sorriso harmônico, para que seu sorriso não fique nem muito grande nem muito pequeno. E esse ponto é muito importante. Então aqui no software já consigo visualizar tudo isso de uma forma muito precisa, inclusive com tamanhos reais, com os milímetros específicos. Então pessoas que vão fazer alterações muito grandes do sorriso, a gente já consegue visualizar aqui. Então aqui eu estou desenhando os dentes do paciente, muitas vezes eu descubro que eu tenho que fazer uma cirurgia de gengiva ou não. Aqui eu percebo quanto a gente vai conseguir aumentar ou não também, e eu vou conseguir agora substituir esses desenhos por dentes de forma virtual. E eu vou conseguir criar agora um sorriso definitivo, só que virtual. O paciente vai conseguir visualizar aquilo. E de novo, a gente não está falando de material ainda, estou falando de planejamento. Então aqui o paciente ele consegue visualizar o seu sorriso. E a partir disso, ele aprova ou não. Eu posso também identificar se eu quero um sorriso mais arredondado, um sorriso mais quadrado, que é comum em homens, um sorriso que aparece mais, que é mais comum em mulheres. E aqui de forma virtual o paciente ele vai me ajudando. João, eu quero que apareça um pouquinho mais, quero que apareça um pouquinho menos. E aqui no software fica muito fácil e divertido fazer isso. E aí o paciente aprovou o sorriso virtual. E o que eu faço agora? A gente transforma o que é virtual em real. Eu pego esse planejamento, eu faço uma impressão 3D. Gente, isso no passado chamava enceramento, só uma curiosidade. Então eu pego isso que era virtual e transformei em real. Agora eu uso uma muralha de silicone e eu vou jogar esse material de uma forma provisória nos seus dentes. Resumindo, o que era no computador eu consigo agora jogar por cima dos seus dentes. E você vai conseguir se visualizar com o espelho toda a mudança que você deseja e se a gente vai conseguir de fato alcançar suas expectativas. E a partir dessa consulta é muito legal porque o paciente entende
que se ele quer alterar muito a cor, ou se ele quer alterar muito o formato, muitas vezes é necessário se realizar um tratamento um pouquinho maior, em vez de você fazer 2, 3, 4, 5, 6 dentes. Quando o paciente quer trocar muito a cor ou o tamanho dos dentes, a gente tem que abranger realmente o sorriso como um todo. E nessa consulta, de fato, de teste do sorriso, ou mocap, o paciente ele consegue visualizar isso e fica muito autoexplicativo. E a gente consegue tomar a decisão junto. E ao final dessa consulta, a gente vai conversar muito sobre tipos de materiais. Todo o planejamento é igual, tanto para resina quanto porcelana. Mas a partir desse momento, eu vou indicar. Para você, o melhor tratamento seria resina, por esses motivos, ou para você, o melhor tratamento seria porcelana, por esses motivos. Decidido, então, o que será feito, a gente vai para a execução do tratamento. E uma breve e muito breve explicação de como é feito cada procedimento, seja em resina ou em porcelana. A resina composta, é um material que a gente faz mais de forma artística. A gente marca então uma nova consulta, uma consulta que eu geralmente gosto de marcar de dia inteiro. O paciente ele passa o dia, obviamente com vários intervalos, mas todos os dentes são realizados num único dia. Depois a gente tem consultas, obviamente, de retorno, para acabamento, para polimento, mas o paciente ele vai ser transformado num único dia. Já na porcelana, a gente tem uma etapa a mais. A gente tem a etapa de preparos, ao invés de já execução, onde a gente vai fazer aquele leve desgaste no sorriso do paciente, que antigamente era muito invasivo, hoje ele é bem conservador. A gente vai fazer um novo escaneamento, a gente vai enviar isso para o laboratório e numa nova consulta depois a gente vai colar essas lentes, essas facetas ou esses laminados cerâmicos. E aí você vai ter seu sorriso, então, tão esperado nessa segunda consulta. Então essa é uma diferença muito breve, mas as duas técnicas basicamente servem para a mesma coisa, a execução é um pouco diferente e a indicação também é diferente. Bom, espero que tenha ficado claro. Eu não vou entrar muito nas diferenças, vantagens e desvantagens de cada material. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque também é um tema muito bacana que cabe um vídeo inteiro aí para explicar. E ficou com vontade de fazer esse procedimento, a entender se é para você? Gente, todos os nossos contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, a gente atende pessoas de muito longe, né? Não só aqui de Campinas e região. Muitos pacientes vêm de fora para realizar o tratamento, que são tratamentos rápidos. Então, se você ficou com vontade, entre em contato que nós, pessoalmente, iremos falar com você. Eu vou me despedindo, agradeço você que ficou até aqui no vídeo. Tenho certeza que esse conteúdo foi de muita relevância. E aproveito também para pedir para você curtir esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, você pode escrever. Nós, pessoalmente, respondemos todos os comentários. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Então, até o próximo vídeo.